Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao debate. Uma onda de escândalos de assédio e abusos sexuais nos Estados Unidos atingiu o mundo do entretenimento, dos negócios e da política. Nomes de peso da indústria de Hollywood estão sendo desmascarados. O nome do produtor Harvey Weinstein, por exemplo, passou a ser familiar mesmo para quem não se interessa tanto por cinema. O jornal The New York Times e a revista New Yorker publicaram reportagens revelando décadas de acusações contra ele, muitas delas mantidas em segredo graças a acordos judiciais e a pressão contra vítimas, funcionários e empresas de comunicação. Desde que as primeiras reportagens foram publicadas, dezenas de mulheres decidiram contar suas próprias histórias sobre assédio. O debate sobre o assunto, geralmente feito a portas fechadas, chegou a outros países e ganhou as redes sociais. Aqui no Brasil, uma pesquisa sobre diversidade no ambiente de trabalho lançada em outubro pela consultoria TREE, especializada em diversidade de gênero, revelou que 1 em cada 3 mulheres sente que não há garantia de sigilo e proteção para denunciar casos de assédio, ofensa, discriminação ou situações de desigualdade de gênero nas empresas em que trabalham. Foram ouvidas aqui 600 pessoas com idades entre 18 e 64 anos de todo o país e que atualmente estão empregadas. Bom, diante disso, o nosso debate aqui vai discutir como identificar uma situação de assédio no trabalho, que iniciativas vêm sendo buscadas nas empresas para evitar e punir casos de assédio. Para isso, contamos hoje com a presença aqui no estúdio de Edna Muniz, que é assistente social, psicóloga e consultora do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, o CERT. E também conosco, aqui no estúdio, está Arlanza Rodrigues Rebelo. Ela é coordenadora do Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado às duas pela presença, um prazer recebê-las aqui. Bom, antes de começar o nosso bate-papo aqui no estúdio, convido vocês e quem está acompanhando o nosso programa a ver uma reportagem. A gente vai mostrar agora a repercussão das denúncias contra o produtor Harvey Weinstein no mundo do entretenimento lá em Hollywood. Olha aí. Acusações de estupro contra o produtor de Hollywood, Harvey Weinstein, repercutiram entre as celebridades e também no meio político. O ex-presidente americano Barack Obama e a ex-candidata democrata à Casa Branca Hillary Clinton criticaram o comportamento do conhecido contribuinte do Partido Democrata. A atriz italiana Asia Argento e outras 2 mulheres acusam o vencedor do Oscar de tê-las estuprado. Outro caso citado na The New Yorker é o da modelo Ambra Gutierrez. Ela afirmou ter sido tocada pelo produtor durante uma reunião em Nova York em 2015. O artigo menciona outras atrizes, entre elas Rosanna Arquette e a francesa Emma de Kuhn, que relatam incidentes nos quais o produtor tentou sem sucesso ter relações sexuais com elas. Segundo The New York Times, Angelina Jolie e Gwyneth Paltrow também rejeitaram avanços insistentes de Weinstein. As denúncias agravaram o escândalo que levou à sua demissão da The Weinstein Company. O produtor nega as acusações. Pois é, após esse caso do Harvey Weinstein, outros atores e produtores também foram denunciados e toda essa discussão ganhou repercussão internacional. Bom, vocês acompanham essa questão aqui no Brasil também há mais tempo, né, do que esse caso Harvey Weinstein. Como é que vocês acham que tem tido um impacto na discussão da sociedade a partir de uma discussão dessa? Que todo mundo pensa como Hollywood, né, esse mundo, enfim, das pessoas com mega salários, dos mega poderosos, onde supostamente as regras seriam diferentes. A gente sabe que no dia a dia, em grande parte das empresas, como a gente já disse aqui na abertura do programa, dados aqui no Brasil, relatados pelas mulheres brasileiras que trabalham, também refletem um pouco desse ambiente hostil para a mulher em relação à questão sexual, né? Com certeza. Bom, nós do CERT, nós trabalhamos com diversidade nas empresas, né? E este trabalho, ele demonstra, primeiro, né, que é uma questão antiga, né? Eu acho que este caso é um caso emblemático que vem trazer uma questão cotidiana, né? Tanto no Brasil como em outros países, né? As empresas, em geral, elas não têm espaço, né, para este tipo de denúncia, né? Então, quando você trabalha olhando para a questão da diversidade,
você percebe que as empresas, elas hoje, aqui no Brasil, até avançaram, né? Em algumas questões, por exemplo, com a questão da pessoa com deficiência, porque tem uma lei de cotas e você é obrigado a ter, né? A questão de gênero, que avançou um pouco mais, né? A questão de raça, a gente percebe que temos uma dificuldade muito grande das empresas lidarem com a questão racial, né? Tanto nos processos de admissão, como nos processos de ascensão dentro das empresas. E quando você tem denúncias, por exemplo, né, no campo sexual e ligado à questão do assédio moral, você vai percebendo que as empresas, em geral, acabam não tratando sobre isso, né? Então, mesmo as empresas multinacionais que têm trabalho em outros países, que têm um lugar de escuta, que têm um código de conduta, tal, aqui no Brasil, como as leis são menos rígidas, vamos dizer assim, você vai ter maior dificuldade, né, e menos empoderamento dessas mulheres se sentirem com tranquilidade para denunciar. Agora é curioso, se a empresa é a mesma que atua fora do Brasil e aqui dentro, por que fora do Brasil tem um tipo de comportamento e aqui não replicam? Existe alguma explicação, algum indício do porquê isso acontece, Edna? Então, o que a gente percebe, por exemplo, no caso de gênero e raça, e mesmo na questão de denúncia de discriminação, né? As empresas multinacionais, elas têm regras muito rígidas, né, em outros países. Quando chegam no Brasil, percebem que a legislação ela é muito mais maleável no seu dia a dia, e aí nós estamos aqui com uma advogada que pode até dizer um pouco mais sobre isso, mas no cotidiano você até implementa ações. Então, de sustentabilidade, você tem lá um espaço de conduta, né? Por exemplo, o plano federal das mulheres, o Pró-Equidade de Gênero e Raça, foi um plano que agregou várias empresas a olhar para a questão de gênero e para a questão de raça no país. Mesmo assim, você olhando para um programa que era federal, as empresas, em geral, foram a maioria as públicas que aderiram ao programa, e as empresas privadas, elas fazem timidamente algumas ações, implementando ações tímidas no Brasil. Então, eu quero saber da Arlanza, já que a gente está trazendo esse dado, e a gente abriu o programa dizendo também, né, que 1 em cada 3 mulheres que trabalham no Brasil sentem que o espaço do trabalho não vai ser receptivo a essa denúncia caso ela faça. Isso acaba chegando até o judiciário ou não? A gente pode pensar em formas para facilitar esse acesso, Arlanza? Eu, na Defensoria, né, trabalho há 20 anos com mulheres em situação de violência. E o que eu posso falar, né, sobre essa situação é que, na verdade, acho que mais do que leis rígidas ou não, o que a gente tem no Brasil é uma grande banalização da violência contra a mulher. Ela não é reconhecida como violência, né? Como você abriu o programa dizendo, às vezes acha que é uma brincadeira, né? Não se leva a sério. A mulher, quando quer denunciar, ela está de mimimi, né? Está de bobagem, porque afinal de contas é só uma brincadeira de um colega, de um amigo, de um conhecido. E essa banalização é que leva a números assim, bastante graves, né? De violência. Nós, na Defensoria, a gente atende os casos, a gente orienta mulheres, alguns casos vão ao judiciário, outros não. Vai depender sempre do caso concreto, né? Porque nós temos como lema do nosso trabalho que a gente não pode generalizar. Né? Cada caso é um caso, por mais que sejam casos muito parecidos, que sejam corriqueiros às vezes, mas cada caso é um caso e cada mulher tem determinada fragilidade que deve ser vista e analisada. E nós temos o cuidado também de não incentivar levar um caso ao judiciário quando muitas vezes a fragilidade da situação de prova, de evidências, vai trazer para essa mulher mais sofrimento do que, né, o que ela já vivenciou.
Mas aí o que fazer nesse caso? Então, se vai colocá-la ainda mais fragilizada, pode-se entender que então é melhor não denunciar, o que também é um risco muito grande. Não é. Nós temos vários caminhos. É porque normalmente quando a gente pensa em violência, a gente acha que o único caminho é polícia, é investigação criminal, é processo criminal. Este é um caminho. E o caminho criminal significa a opção por uma responsabilização do agressor, que não significa proteção a essa mulher. Proteção a essa mulher, proteção de uma vítima é diferente de responsabilização do seu agressor. Então, são dois campos diferentes. Então, quando nós não temos elementos que deem, por exemplo, uma responsabilização criminal, né, que seja um processo forte, por exemplo, a gente tem outros caminhos. Caminhos de orientação a essa mulher, de postura, de caminhos a serviços, né, onde ela possa trabalhar, porque normalmente as mulheres ficam muito fragilizadas, né? Então, quando a gente pensa só em responsabilização criminal, a gente esquece do trabalho que deve ser feito com essas mulheres. Agora, existem também processos na área civil, né, que vão demandar um outro tipo de prova, um outro tipo de evidência, né, que não o criminal. Muitas vezes pode ser essa opção também. Esses caminhos são muitos, né? A gente sabe que o assédio no mundo do trabalho também pode ir além dos limites de um escritório, não é simplesmente ele nessa relação direta do chefe com o seu empregado direto, né? Há inúmeros relatos de assédio moral e sexual também nas relações que envolvem clientes, terceirizados, e as consequências afetam muitas vezes a saúde dessas vítimas. Uma agência de publicidade fez um levantamento sobre os casos de assédio nas empresas do setor, somente lá na região Nordeste, e lançou uma campanha chamando a atenção para esse tema. A gente vai mostrar agora os vídeos produzidos pela agência TagZag. Vamos conferir. Criativos trabalham sob muita pressão. Como melhorar o clima na agência e aumentar a produtividade? Primeiro, promovendo os bons funcionários. Quando fui ser contratada, o dono perguntou quem estava me comendo. Me disseram que fui contratada porque o chefe me achava gostosa. Trabalhei com um diretor de criação que só levantava a voz para mulheres. Um colega tentou me agarrar na frente de todos. Sempre soltavam piadas machistas. Fui orientada para levar na esportiva, se eu quisesse continuar na área. Resultado: 71% das publicitárias do Nordeste já sofreram assédio em agência. Bullying motivacional. Esse case é foda. Agências sofrem com o retrabalho. Como aumentar a aprovação dos jobs no cliente? Seguindo a grande sacada do dono: só contratar gostosa. Antes de ser competente e preparada, eu precisava ser bonita, feminina e sexy. Todas tinham a obrigação de usar salto, maquiagem e atender clientes homens. Caso algum deles tivesse interesse na funcionária, ela passava a atendê-lo sempre. Lá, atendimento não tem voz. É tratada como rostinho bonito apenas. Resultado: 39,4% das publicitárias do Nordeste já foram obrigadas a se vestir para agradar chefes ou clientes. Assédio decotado. Esse case é foda. A equipe passa muito tempo dentro da agência. Como conciliar trabalho com vida social, transformando a agência num ambiente leve e descolado. Meu chefe já fazia investidas em mim há tempos. Sempre recusei. Me sinto coagida e tenho medo de reuniões a sós com ele. Um colega tentou me agarrar e, após a negativa, passou a fazer do meu trabalho um inferno. Reclamei à dona, que disse não poder fazer nada. Pedi demissão. Meu diretor espalhou a mentira de que havíamos transado. Me julgaram, pararam de falar comigo, mas em nenhum momento ele foi questionado. Resultado: 55,5% das publicitárias do Nordeste já se sentiram acuadas ou perseguidas por colegas, chefes e clientes. Violência descolada. Esse case é foda. Pois é, né? O que dizer, depois apenas, aqui foram 3 relatos, né? Ou 3 histórias, a gente imagina quantas outras não acontecem Brasil e mundo afora. Mas para falar um pouquinho sobre essa iniciativa, eu vou chamar agora para a nossa conversa, até tomando meu fôlego aqui, porque de fato são dados muito tristes, né? Vamos chamar para a conversa a Gabi Borges, que é redatora da agência TagZag. Tudo bem, Gabi? Bem-vinda ao nosso programa. Quero saber um pouquinho como é que foi elaborada essa pesquisa para vocês chegarem a esses resultados
de 70% já terem sido vítimas de algum tipo de assédio, 40% se sentirem quase obrigadas a se vestir dessa ou daquela forma e mais de 50% aí se sentindo acuadas dentro do ambiente de trabalho. Boa noite, obrigada pelo convite. A pesquisa, ela começou ano passado. A gente, no dia da igualdade feminina, a gente reuniu todas as meninas da agência porque a gente queria fazer algo pro dia, né? E aí, no momento, a gente decidiu fazer uma pesquisa, foi só em João Pessoa, com meninas que a gente conhecia do mercado. Então, a gente, rapidinho, em um brainstorm, a gente listou as perguntas, fez a pesquisa online e fez esse trabalho de sair distribuindo para as meninas, e aí obtemos os dados. Isso aí só gerou uma postagem, foi uma coisa realmente local, e para esse ano a gente quis fazer algo maior, né? Os dados do ano passado também foram bem impactantes, quase 100% das meninas tinham algum relato de assédio, seja moral, seja sexual, e aí esse ano a gente quis estender para todo o Nordeste. E fazer uma coisa maior, né? Teve o site, teve os vídeos, e o trabalho foi o mesmo. A gente atualizou o formulário de perguntas e saiu fazendo esse trabalho de formiguinha, de mandar para meninas e perguntar quem é que conhecia pessoas de outros mercados, para a gente estar enviando, porque a gente não queria abrir a pesquisa e lançar o questionário público por medo de interferência de homens mesmo na pesquisa e de alterar os dados. Agora, Gabi, a gente, como vocês mencionam também ali nos vídeos da campanha, muitas vezes se tem esse imaginário de que a agência de publicidade é um ambiente mais descontraído ou que, enfim, seria um ambiente mais amigável e que isso não aconteceria, né? Muita gente pode acabar pensando isso e os dados da pesquisa mostram exatamente o contrário. Vocês conseguiram fazer algum tipo de levantamento para ver como as empresas receberiam esse tipo de denúncia ou se algum encaminhamento, ou se algum padrão de encaminhamento seria dado entre as agências? Quando a gente fez, a gente não quis puxar para esse lado, até por assumir uma responsabilidade que não cabia à agência, né? A gente sabe, pelos relatos, assim, muitas mulheres mostram que têm medo de denunciar por medo de perder o emprego. Algumas relataram que, por denunciar, perderam o emprego ou foi criado situações tão hostis que elas acabaram pedindo demissão. Então, realmente foi mais no intuito de abrir um espaço para essas mulheres se sentirem confortáveis para expor as situações em que estavam passando. A pesquisa foi anônima e, assim, muitos dos comentários as mulheres falavam sobre isso, né, de que muito obrigado por abrir esse espaço para a gente. Muitas falaram coisas que, segundo elas, nunca tinham dito para ninguém antes. Então, foi mais nesse intuito e também de fazer um meia-culpa, né, já que era uma agência também que estava por trás da ação. E de mostrar que as agências, infelizmente, apesar de serem ambientes de vanguarda, com pessoas que pensam à frente, com criativos, a pesquisa foi feita entre todos os setores, então não ficou restrito à criação, mas a gente viu que, independente do setor, ainda existe muito do machismo e está saindo de agências que também estão produzindo campanhas contra assédio, contra preconceito, contra machismo, e a gente vê que, na prática, a realidade não é essa. Também são ambientes hostis para mulheres. Sem dúvida. Eu estava assistindo aqui, enquanto a gente produzia o programa também, vi outros vídeos da campanha e me lembrei de uma série de TV que, não sei quem conhece, chama Mad Men. É uma série, para quem não conhece, vale a pena conferir, para maiores de 18 anos, claro, mas é uma série que se passa no mercado de agências de publicidade dos anos 60 e mostra exatamente essa situação. E fiquei me perguntando aqui, cara, décadas depois a situação continua aí ainda mais agravada. A gente sabe o quanto os direitos das mulheres têm sido discutidos e reivindicados e na prática a gente vê que, enfim, isso acontece ainda hoje. Agora, Gabi, eu já volto a falar com você, vou voltar aqui para o estúdio, porque também me pergunto como é que a gente pode pensar a questão, a palavra da moda que se coloca hoje em dia, compliance, né? Como é que as empresas podem abrir espaços de comunicação, relatos de denúncia que possam proteger também alguém que se sentiu vítima de assédio ou de alguma outra situação constrangedora. Como é que você vê isso, Edna? A gente tem esse levantamento feito pelas agências do Nordeste, mas é preciso pensar em alguma outra ação. Como tentar evitar isso? Sim. Primeiro, acho que parabenizar esse tipo de iniciativa, porque tem muito sofrimento, né? O assédio moral, ele é um momento
onde principalmente as mulheres, né, porque tem um levantamento do próprio Ministério do Trabalho que diz que as maiores vítimas são mulheres, né? E entre as mulheres são as mulheres negras, né? Então, essa banalização do assédio, ele tem que ser publicizado, né? Então, nada como uma área da publicidade para fazer esse tipo de ação. Outras iniciativas têm sido, né? Nós temos várias campanhas de categorias, por exemplo, o Sindicato dos Bancários, o Sindicato dos Médicos, várias categorias que olharam e viram a importância, né, de ter campanhas, ter formação, ter, quando nós falamos da importância de ter vários profissionais envolvidos nisso, né? E a empresa ela não pode ficar com um olhar, uma venda, né? Porque se isso está acontecendo, ela tem que estar preparada para lidar com essa questão. Então, é uma política. Para mim tem a questão do direito, mas tem uma outra coisa, é como as instituições trabalham com essa questão internamente. Porque então não precisa também acontecer uma denúncia para a empresa começar a ter algum tipo de trabalho, de conscientização. Isso pode partir mesmo da missão, dos valores da empresa. Missão, valores e condutas, ela tem que ter uma política em relação a essa questão. Porque se você pega casos isolados, né, em geral você vai ter a área de direito que vai defender, principalmente se é alguém que está com posições mais hierárquicas dentro da empresa, que vai defendê-lo. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando do olhar da empresa em relação à questão de gênero, raça e as discriminações em geral, postura, como é que ela faz uma política para que isso não aconteça, né? Então, ela é maior do que isso, do que você pegar casos isolados e eu dei uma solução para este caso. Né? Alanza, como é que você vê essa questão? Não, porque você permitir que uma mulher fique sozinha, né, na sua denúncia é fragilizá-la. Né? Uma empresa onde isso ocorra com frequência, na verdade, tem que ter caminhos e veículos para que essas mulheres possam denunciar anonimamente e para que a empresa tenha legitimidade para tomar uma atitude que seja de modo geral, né? Não necessariamente particularizando as situações, né? Porque nós temos duas dimensões da situação. Uma é a situação individual das pessoas envolvidas e outra é uma situação coletiva, né? De banalização, de mudança de cultura, de mudança de postura, né? Então, se a empresa não tem essa atitude, talvez as várias mulheres, né, que sofreram, por exemplo, abuso dentro de uma mesma empresa, possam buscar ajuda no sentido de provocar a empresa a tomar uma outra atitude. São outros caminhos também de você enfrentar aquela situação sem se colocar num espaço de maior fragilidade ou porque a gente sabe que quando uma mulher denuncia, ela recebe apoio por um lado, mas por outro também existe uma reação da nossa sociedade ainda muito machista, que a tendência é culpabilizar essa mulher, né? Então, é preciso que essas mulheres estejam muito fortalecidas para poder denunciar. Mas isso não significa não tomar atitudes. É que são várias as atitudes. Lembrando um caso recente aqui no Brasil, a gente sabe, no mundo do entretenimento por aqui, meses antes até da história de Harvey Weinstein tomar aí os holofotes e virar manchete, a gente sabe que um ator brasileiro, o José Maier, foi acusado de assédio por uma figurinista durante as gravações de uma novela. Desde então, ele está afastado por determinação da Rede Globo e também provocou a mobilização de uma série de artistas e colegas que também se solidarizaram com o caso da figurinista. Esse caso é interessante porque não houve uma opção, né, por parte dela de uma denúncia criminal. E muita gente ficou contra ela. Como assim? Fez escândalo à toa? Na verdade, a todo momento ela queria denunciar, ela não queria se calar. Ela queria que a situação fosse denunciada, né? Porque não era a primeira vez, era uma coisa já, né? E surtiu um efeito que trouxe uma discussão, né? Houve uma discussão da sociedade, quer dizer, ela optou por um caminho, né, de denunciar através do jornal. Essa discussão ficou presente durante muitos meses e, de alguma maneira,
né, o próprio Zé Maia veio a público, apresentou desculpas, houve, né, e no momento ele está, né, afastado. Mas o que é interessante é que essa pessoa, ela se sentiu respondida. E não necessariamente buscando um processo criminal. É preciso que a gente tire da ideia que o único caminho é o caminho criminal. Também concordo. Eu concordo. Acho que é para além do criminal. Em alguns casos, às vezes, é importante uma punição para uma empresa, sim, né? É importante. Porque eu acho que ela se localiza a partir, inclusive, dessa punição. Mas eu acho que assim, ir para a denúncia e estar num coletivo, né? Eu acho que nos casos de assédio, quanto mais você tiver coletivamente trabalhando isso, tanto fortalece esse momento da fragilidade e também incentiva outras mulheres a estarem neste lugar. Mas eu queria lembrar que é muito importante, nos casos de assédio moral, a gente ter uma rede solidária, né? Então, por exemplo, as delegacias regionais de trabalho, que tem aquele núcleo de discriminação e humilhação ligado ao trabalho, é importante que as pessoas possam ter isto como referência. Os sindicatos também são lugar de escuta e de denúncia. Então, acho que é importante. E as redes públicas, né, como Defensoria, né, como centros de referência em saúde do trabalhador, quer dizer, são espaços que acolhem, porque eu quero repetir aqui, são momentos de muito sofrimento. E quanto mais isolada aquela pessoa fica, que em geral ela fica isolada no próprio espaço do trabalho, né? Porque como o assédio é uma questão de uma repetição do ato, porque ele não acontece uma vez, ele vai acontecendo e repetindo. Em geral, a equipe isola aquela pessoa, porque ela também quer se proteger do emprego, dos seus privilégios, e aquela pessoa ela fica absolutamente isolada e tendo que lidar sozinha. Importante mencionar isso, buscar apoio, buscar redes de suporte. Nas redes de suporte. Para também poder levar essa discussão adiante. A pior solução é ficar sozinho. A pior solução é ficar sozinho. Importante a gente reforçar isso. A gente está encerrando já esse bloco. Quero só chamar a Gabi mais uma vez, que conversa com a gente diretamente de João Pessoa. Gabi, para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as próximas ações. Eu sei que a campanha não acaba aqui, vocês também têm um site onde as pessoas podem entrar em contato. Me fala um pouquinho dos próximos passos aí para que essa mobilização não pare por aqui. Os próximos passos a gente ainda vai definir, mas a gente espera que no próximo ano a gente consiga estender isso para todo o Brasil. Esse ano foi para todo o Nordeste, inclusive o Grupo de Planejamento de São Paulo entrou em contato com a gente para saber como foi a pesquisa e também fizeram uma pesquisa semelhante na região do estado de São Paulo, abrindo a questão do assédio não só às mulheres, mas também aos homens, apesar de que majoritariamente as mulheres sofrem muito mais assédio. E a gente quer que esse trabalho cresça e a expectativa é de que a gente consiga atingir todo o Brasil, né? O site ainda está no ar, quem quiser pode conferir, tem a pesquisa, tem os vídeos e lá o site ele conseguiu chegar a todo o Brasil, né? A gente teve acesso de norte a sul e agora a expectativa é de que a pesquisa também se estenda de norte a sul ano que vem. Muito bom. Eu vou me despedir de você, vou colocar aqui em breve também para o pessoal poder assistir. Obrigado, Gabi. Até a próxima. Obrigada a vocês. Então, vou colocar na tela aí o site que você pode entrar e ter mais informações sobre a pesquisa, rever os vídeos que a gente apresentou aqui. Também tem outras informações aí que servem de alerta também. Como já dissemos aqui, o importante é denunciar, é não ficar sofrendo sozinho, é buscar uma rede de apoio onde você possa sair, né, desse ambiente hostil para o trabalho, principalmente. Tá certo? O endereço está aí na tela para você. Esse case é foda.com.br. Bom, a gente faz um rápido intervalo aqui no debate e já voltamos falando mais sobre como combater a cultura do assédio. Fique com a gente. O debate está de volta para falar sobre assédio. Bom, levando em conta apenas o período da maior festa popular do Brasil,
Os casos de violência sexual contra mulheres registrados pelo Disque 180 durante o Carnaval de 2017 aumentaram 88% em relação ao Carnaval do ano passado. Os dados são referentes a ligações recebidas de todo o Brasil e foram divulgados pela Secretaria de Políticas para as Mulheres do Governo Federal. Os depoimentos narrados evidenciam que o assédio sexual é tão presente no Carnaval quanto a purpurina, o confete e a serpentina, infelizmente. Em uma das mais tradicionais manifestações culturais brasileiras, o machismo se dá de diferentes formas, desde a imagem veiculada do corpo da mulher até a violência e o abuso sexual nas ruas. E é para falar sobre esse delicado assunto que nós contamos com a presença aqui no estúdio da Edna Muniz, que é assistente social, psicóloga e consultora do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, o CERT. E também conosco aqui está Arlanza Rodrigues Rebelo. Ela é coordenadora do Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Elas continuam com a gente aqui para aprofundar essa discussão. E eu volto falando um pouquinho do caso do assédio, que é consequência, né, de uma sociedade machista e que a gente sabe muitas vezes que isso não está apenas, né, numa relação de trabalho diretamente de um escritório ou onde for, isso aí está em todas as esferas, como a gente tem percebido e a discussão tem aprofundado ao longo dos últimos meses. A gente vai assistir agora, então, uma reportagem mostrando a repercussão dos casos de assédio lá em Hollywood, entre coletivos que lutam na defesa dos direitos das mulheres. Durante as últimas semanas, a hashtag MeToo, que em inglês significa Eu Também, foi uma das mais replicadas no Twitter, acompanhada de relatos de mulheres contando as situações em que sofreram assédio. Vamos ver. A campanha #MeToo para denunciar assédio e abuso começou em meados de outubro no Twitter, com mulheres de diferentes partes do planeta revelando suas experiências. O comediante Louis C.K. se tornou a mais nova figura de Hollywood acusada de abuso sexual. Outros denunciados são o produtor-diretor Brett Ratner, o escritor-diretor James Toback, o ator Kevin Spacey e o produtor Benny Medina. Os manifestantes se reuniram em frente ao icônico Dolby Theatre em Hollywood para chamar a atenção para o tema. É nesse local que acontece a festa de entrega das estatuetas do Oscar, o grande prêmio da indústria cinematográfica americana. Pois é, a gente vê aqui a segunda parte, né, foi o passo seguinte, né, após o caso que a gente iniciou o programa falando do Harvey Weinstein, aí uma série de outras mulheres e homens também trouxeram relatos de situações de abuso feitas por outros poderosos da indústria do cinema e acabou criando essa mobilização. A hashtag MeToo também foi utilizada aqui no Brasil. E eu comecei o bloco falando desse aumento, né, trazendo para a nossa realidade aqui, apenas no Carnaval de 2017, 88% de aumento em denúncias. A gente nunca consegue de verdade mensurar se o aumento da denúncia foi motivado pelo aumento de casos ou pelo aumento das pessoas se sentirem motivadas. Como é que vocês avaliam esses números, Edna? Bom, eu acho que as pessoas estão mais incentivadas a falar, né? Porque os crimes sexuais, as violências sexuais sempre foram muito escondidas, muito silenciadas, né? As vítimas levam, inclusive, muito tempo, né, a se darem conta, a terem coragem de assumir que sofreram essa violência e a denunciar. E hoje nós vemos, né, pelas redes sociais, né, um movimento muito grande, né, aqui no Brasil, em já vários momentos tivemos isso, de incentivo a essas denúncias, né? Então as pessoas estão cada vez mais, né, denunciando e isso traz uma dimensão coletiva dos abusos, né? Retira a culpa individual que eu tenho quando sofro uma violência, porque eu sempre acho que eu sou a culpada, que eu que dei mole, eu que estava no lugar errado, eu estava vestida errada. Então existe aquela, né, aquela culpabilização. Então quando se tem uma dimensão coletiva, a gente percebe exatamente que a culpa não é nossa, né? Não é de quem sofreu a violência, né? Mas de uma sociedade estruturada nas desigualdades e no abuso do outro. O Arlanza traz essa questão importante das redes sociais, ajudando com que essas questões ganhem uma repercussão maior,
mundo afora e muitas vezes, né, como você disse, as pessoas ficam em dúvida se levam isso adiante, se vão se expor ou não, e pode se criar também a dúvida, né, do o que é o assédio ou não. Exato. A Edna pode falar um pouquinho sobre a questão das cartilhas, que são várias disponíveis, a gente até tem algumas imagens que a gente pode mostrar para ilustrar enquanto a Edna fala sobre esse assunto, que estão disponíveis nas redes sociais, a gente pode, na dúvida, vai lá e consulta, né, para também saber qual o passo a passo a ser tomado. Acho que é importante, porque ter cartilhas de referências, porque muitas vezes você fica na dúvida se de fato aquela situação é um assédio. Então, as mulheres podem pensar, não, mas ele só passou a mão no meu ombro, né? Só passou a mão no meu ombro. Ou ele está me convidando para jantar sem nenhuma intenção. Então, é importante você ter referências do que de fato é um assédio e o que de fato pode não ser, né? Mas, agora, como a Orlando disse no primeiro bloco, cada caso é um caso, então fica muito subjetivo, né? Exatamente. Só que, assim, as pessoas em geral, as mulheres em geral, demoram muito para perceber, de fato, se aquela situação é um assédio. Principalmente nas relações de trabalho, né? Porque você vai dizer, ele chegou na minha mesa, me deu um bombom e tal. Como que eu vou saber? Essas cartilhas, em geral, elas acabam auxiliando, ou pesquisas como essa que nós acabamos de ver, né? São importantes para abrir o olhar para as mulheres em relação a essa situação. E eu queria dizer também o quanto é importante, né, para que as mulheres se sintam empoderadas, que elas tenham referências coletivas, voltar a falar disso, né? Porque o movimento de mulheres, acho que quando você coloca o universo da internet, ele é importante. Mas a gente também tem que pensar que nós vivemos lutas muito antigas, né? No processo de empoderamento da mulher, e que foi o movimento de mulheres que trouxe isso, o movimento de mulheres negras, né? O ano passado, as mulheres negras foram em 50 mil para Brasília, 50 mil mulheres negras em Brasília. Em marcha, né? Pelos seus direitos. Marcha pelos direitos não é uma coisa que geralmente você vê no nosso país, né? Então, é importante a internet, mas é importante também deixar claro que foram os movimentos feministas que foram abrindo esse espaço de pressionar tanto as instituições públicas ou privadas para que a gente pudesse ter... A internet ajuda, mas também ir para a rua, botar a cara e lutar pelos seus direitos, isso ajuda. A internet é uma ferramenta, né, que hoje os movimentos vindo aí de uma construção mesmo política estão se utilizando. Sem dúvida. Bom, a gente sabe que a campanha da revista Asmina, para quem acompanha bastante a internet, também mobilizou muita gente. A campanha Carnaval Sem Assédio foi às ruas pelo segundo ano consecutivo no Carnaval de 2017, trazendo o tema dessa vez, Uma Mina Ajuda a Outra. A ideia era mobilizar as mulheres no cuidado mútuo. A campanha sugeria, entre outras ações, chamar a atenção se percebesse que um homem estava tentando forçar o beijo, por exemplo, segurando uma menina pelo braço, telefonar para amigos ou chamar um táxi se encontrasse uma mulher inconsciente, evitando que ela fosse vítima de algum tipo de abuso. Então a gente vai chamar agora a Letícia Bahia, diretora institucional da revista Asmina, para saber sobre os resultados desses 2 anos de campanha. Letícia, bem-vinda ao debate. Fala para a gente um pouquinho que o foco, né, de uma das campanhas foi os homens. Como é que uma cartilha sobre o que pode ou não pode no carnaval também tem facilitado essa discussão? O comportamento deles tem mudado? Vocês já conseguem perceber uma mudança de comportamento a partir desse trabalho? Bom, boa noite para vocês. Eu acho que eu sou um pouco mais pessimista do que eu gostaria, Cristiano. Eu acho que uma mudança do comportamento dos homens a gente vai demorar ainda muito tempo para ver. Esse tipo de comportamento ele está estruturado em questões culturais muito profundas, né? A gente está falando de relações entre homem e mulher que são assim mais ou menos desde que o mundo é mundo. Então não dá para a gente esperar que uma campanha como essa vá mudar as coisas do dia para a noite.
não quer dizer que a gente não tenha resultados, né? Eu acho que a discussão que isso promove e, sobretudo, o que isso faz com o comportamento das mulheres, né? Como as colegas estavam dizendo, o quanto esse tipo de campanha ensina as mulheres a identificar situações que antes elas entendiam como normais, né? E a partir dessas campanhas, a partir dessas discussões, opa, peraí, eu não tenho que aceitar isso não é normal, né? E como você falou no primeiro, né, a gente focou bastante em discutir os comportamentos dos homens, né? Mas o público da revista Asmina, ele é predominantemente feminino, então por mais que o tema seja esse, a gente sabe que quem de fato está participando mais ativamente dessa discussão são as mulheres. E aí no segundo ano pensamos, puxa, a gente está sentindo tanto que elas já estão por dentro, já estão falando sobre isso de maneira legal, já estão empoderadas, como a gente gosta de dizer, então como é que a gente pode trazer um outro viés, né, para isso? E aí surgiu a ideia de uma mina ajuda a outra, né, a partir do conceito de sororidade, que é um conceito muito importante dentro do feminismo, a ideia de que nós somos uma irmandade, não aquela rivalidade que a gente aprende quando criança, né, ela é minha inimiga, ela vai roubar o cara de mim. Não, nós somos uma irmandade, nós podemos nos ajudar. As situações de carnaval, você tem situações de multidão, você vê uma cena acontecendo, né, uma cena de assédio, uma cena de um cara sendo impertinente com uma garota, a gente, em geral, sabe um pouco quando é possível interceder e quando é arriscado. E a multidão traz um pouco dessa segurança, né? Então, foi interessante isso. A gente começou a pensar uma série de situações em que a gente poderia interceder, botando a garota no táxi, dando água, né? Mesmo com uma desconhecida. E, a partir disso, várias histórias foram surgindo. Então, a gente publicou textos na revista de leitoras contando histórias em que, de fato, elas viveram situações em que foram ajudadas por outras mulheres no carnaval. Então isso é bacana também, incentivar essa onda do bem, de um cuidado coletivo, né? E que também não só as mulheres, que os homens também se sintam sensibilizados e motivados a ajudar, se vê alguém passando um perrengue, uma menina, uma amiga também, que isso possa circular. Agora, a gente sabe que também já estamos chegando aí ao próximo carnaval, então vocês já estão articulando novas campanhas. Como é que você vê os próximos passos, né? Como você bem disse, a caminhada é longa, as ações ainda são muito necessárias. Como é que vocês pensam já na ação para o próximo carnaval, Letícia? Vamos conversar ainda. Na verdade, o Carnaval Sem Assédio foi uma parceria com vários outros coletivos, com o site Catraca Livre, a gente conseguiu mobilizar muita gente, né? Então, a gente diz que a Carnaval Sem Assédio uma filha com muitas mães, né? Então, precisamos sentar com esse pessoal e entender o que vai ser, como é que a gente vai planejar isso para o ano que vem. Sim, é uma data importante para a gente discutir violência sexual. Como as colegas estavam dizendo, a gente tem sempre que pensar nessa questão do recorte, porque eu, uma mulher branca de classe média alta, quando vou para a rua no carnaval aqui na Zona Oeste de São Paulo, no Vila Madalena, e me acontece alguma coisa, a minha possibilidade de denunciar e ser ouvida é completamente diferente de uma mulher negra periférica. Então, talvez aí uma dica para a gente discutir esse tema no carnaval do ano que vem. Muito bem. Letícia Bahia, muito obrigado por ter compartilhado a experiência de vocês conosco e contribuído tanto aqui para o nosso debate. Até a próxima. Até, obrigada. Deixa eu aproveitar e mostrar na internet, você consegue acessar aí no site asmina.com.br um pouco mais sobre as campanhas que a Letícia mencionou e outras ações aí em relação à defesa dos direitos e também a questão da diversidade da cultura feminina também. Acesse asmina.com.br. E aí eu volto aqui para o estúdio, quero ouvir de vocês um pouquinho em relação a um ponto importantíssimo que a Letícia nos trouxe, que é esse conceito da sororidade, né? Que é as mulheres se ajudando. A Edna já falou um pouquinho sobre isso, dos movimentos, dos coletivos, mas a questão da mudança cultural, acho que ela chega nesse ponto, né? De muitas vezes sairmos da questão da individualidade ou do julgamento do outro. A gente já fez uma série de programas aqui no Futuro, inclusive, falando sobre a questão, muitas vezes, do julgamento pela vestimenta ou, porque ela está se vestindo assim, um assado. E as próprias mulheres, não só os homens, a gente sabe que muitas vezes acabam julgando também. Como é que a gente consegue tentar ampliar um pouco essa discussão e tentar provocar aí todo mundo? Muitas vezes, não, eu não tenho preconceito, eu não concordo com isso. Se lá no fundo também não pode ter uma mudança de comportamento, não só para não ter o preconceito, mas para ser um agente de mudança em quem age com preconceito. Então, por exemplo, a própria Letícia falou da diferença de ser uma mulher branca num carnaval da Zona Oeste de São Paulo, né? Na Vila Madalena.
em geral, né? Tem que ser uma mulher negra E em uma região da na periferia. região da periferia, independente do carnaval, né? Ao longo de todo o Ao ano, longo né? de todo o ano. Então, qual é a imagem de uma mulher negra? Porque você está falando da vestimenta, para a mulher negra não é a vestimenta, é a cor da pele, né? Então, o que se vende no Brasil, inclusive a imagem do carnaval, são as mulatas, né? Então, o carnaval era, ou sempre ficou com essa imagem de que as pessoas de outros países podiam vir porque as mulheres estariam disponíveis para os homens, né? Então, essa é a imagem que infelizmente muitas isso foi vezes... utilizado como marketing, propaganda, mundo afora, a imagem da negra, né? Da mulher vestida com a roupa exuberante do carnaval. Do que nós estamos falando? De que identidade é essa, né? Porque eu acho que quando ela falou que era uma coisa muito mais profunda, e é mesmo, né? Então, para a mulher negra, esta banalização da violência, ela vem desde a escravidão. Né? Se a gente for pensar que uma mulher negra, ela estava ali como escrava para servir o seu senhor, é assim que a sociedade brasileira machista, branca, ainda vê a mulher negra neste país, né? Então, acho que muito importante quando ela aponta, e é importante para nós pensarmos também, que imagem é esta e que lugar é este que se coloca as mulheres negras? Nós estávamos conversando antes, né? Quer dizer, como é que as pesquisas e mesmo o próprio assédio moral, quando a Margarida Barreto, que é uma grande pesquisadora do assédio, ela dizia, eu não tinha feito recorte no início da carreira dela em 2000, o recorte étnico-racial. Quando ela começou a colocar nas pesquisas dela a cor/raça, ela foi vendo que o assédio é maior nas mulheres negras. Então, como é que você lida com isso, né? Tanto do ponto de vista sexual, como no assédio moral, ou como nas discriminações, olhando para uma população que é majoritariamente preta ou parda, pelo IBGE, né? Mas que continua neste lugar, né, da banalização desta violência. Então, isso é uma coisa para pensar. A gente sabe que o assédio muitas vezes pode estar aí na raiz de um problema ainda mais grave que acaba na violência contra a mulher. No último dia 23 de novembro, a ONU Mulheres, órgão das Nações Unidas que trata dos direitos femininos mundo afora, divulgou uma pesquisa revelando que 1 em cada 4 brasileiras com idades entre 15 e 49 anos que vivem na região Nordeste já foi vítima de violência doméstica ao longo da vida. As agressões verbais ou físicas são ainda mais frequentes em cidades como Salvador, Natal e Fortaleza, que, segundo esse estudo, foram consideradas as mais violentas para as mulheres naquela região. A divulgação dos dados faz parte da campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, que está ligada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. A gente vai conversar agora, então, um pouco mais sobre esse assunto com a Débora Tomé, que é jornalista e cofundadora do bloco Mulheres Rodadas, aqui no Rio de Janeiro. Débora, bem-vinda ao debate, obrigado pela participação. Quero começar perguntando a você como essa mobilização feminina para tratar do assédio pode levar a uma mudança cultural que a gente tem tentado trazer aqui ao longo do programa de hoje. Feminista, vamos começar botando as palavras. É uma mobilização feminista, porque eu acho que quando a gente está falando de luta em prol dos direitos das mulheres, a gente está falando de feminismo, e eu acho que essa palavra que foi muito tempo aí vista como palavrão, ela tem que ser cada vez mais louvada, porque são os avanços feministas que têm ajudado a trazer também esse tipo de discussão. Porque quando a gente está pensando em violência, eu costumo dizer isso, a gente pensa sempre na violência do outro, né? Aquela coisa da cobertura, do monstro, o monstro que violentou a fulana, o monstro que violentou a ciclana. A gente tem que lembrar o seguinte, a violência acontece, como esses dados da ONU Mulheres mostram, dentro de casa. Essa violência, assim, quando a gente está falando de violência, uma boa parte delas, uma boa parte dos estupros que acontecem no Brasil, uma enorme parte, eles acontecem dentro de casa. Então, é uma luta que eu falo, assim, que vai muito mais além. A política pública tem que estar atenta, a punição tem que estar atenta, mas ela vai realmente depender de uma mudança de comportamento da sociedade. A sociedade tem que começar a mudar. A sociedade como um todo. Eu falo que todos nós, como a gente está numa sociedade que é machista, não são só os homens, são as mulheres também, mas eu acho que esse é um trabalho, sobretudo, dos homens, que é a maioria dos agressores. E falando em mudança cultural, como é que você avalia esse momento em que a gente tem discutido
pelo menos na minha impressão, cada vez mais, né? A gente sabe a partir do caso de Harvey Weinstein, mas mesmo antes, né, na eleição de Donald Trump, você está nos Estados Unidos, você deve ter acompanhado ainda mais de perto, né, que ele, uma das frases clássicas dele durante a campanha é que ia ter vantagem porque agarraria as mulheres pelos órgãos genitais. Isso acabou tendo uma repercussão gigantesca, mas acabou não afetando, né, o momento da votação. Ele continuou com muito apoio. Como é que você vê essas iniciativas de discussões, de mobilizações que têm rodado o mundo? Você acha que isso pode acabar trazendo uma discussão mais aprofundada para além apenas da notícia do caso e depois que acabe passando e a gente pare de discutir isso? Eu acho que quando esses assuntos vêm à tona, significa que a gente considerava uma coisa que era normal, a gente não considera mais normal. Então, por exemplo, palestras que você vai que só tinha homens. A gente sempre achou isso tão normal. A gente sempre achou isso tão corriqueiro. O fato do Congresso Nacional ter 90% de homens e 10% apenas de mulheres. Então, e o mesmo caso vale para o assédio. Isso era considerado parte do processo. Eu acho que quando a gente começa a desmistificar, é como se a gente passasse a usar uns óculos e falasse assim, caramba, agora eu estou vendo tudo isso. E é interessante quando você começa a militar, quando você começa a reparar isso. E eu acho que esses casos mostram isso. Quer dizer, a gente não acha mais isso normal, nem piada, nem engraçadinho, nem faz parte do processo. Por outro lado, eu acho que é muito ruim quando a gente personaliza. Ah, é o fulano, ah, é o ciclano, não sei quem que fez. Eu acho que a gente tem que pensar isso sempre como uma estrutura da sociedade. Então, a gente tem que combater como? As empresas têm que criar políticas claras dentro das empresas de assédio. Então, a gente tem que criar políticas claras. Assim, até você falando aqui do caso dos Estados Unidos. As universidades têm regras super claras e é demissão sumária. Se um professor começa a assediar uma aluna, ele é demitido. Não tem opção. E, enfim, a gente conhece uma série de casos, os professores são informados a respeito disso. Então, isso tem que partir também uma iniciativa, quer dizer, das organizações, das instituições. A imprensa tem que saber tratar, entendeu? A imprensa tem que saber tratar esse tema. Não é o fulano que é necessariamente o mal, você fulanizar, né, a cobertura. A cobertura tem que ser feita com uma preocupação de entender qual é o papel de todos nós nessa confusão. Então, assim, você fulanizar é muito ruim, porque você bota como se fosse um problema dele ou deles. Quando você bota assim, não, é toda a indústria do cinema, não, é toda a indústria, mesmo que seja uma generalização, você está deixando cada vez mais claro que você tem um problema que é estrutural. E aí você tem que realmente repensar, repactuar. É o que eu falo, tem coisas que pra gente são mais fáceis de pactuar, mas tem outras que a gente continua realmente precisando repensar, e eu acho que assim, é bom que o diálogo esteja avançando, que mais pessoas estejam usando esses óculos que eu falei para entender a discriminação, o assédio, entender esses espaços de poder em que a mulher é subjugada. Mas eu acho que a gente tem que ir além disso, não é só a denúncia, eu acho que a gente tem que começar a pressionar as corporações. Eu não quero mais uma coisa pontual e isso está sendo feito no dia seguinte, porque pode ter certeza que tem outro cara fazendo isso hoje em Hollywood. Eu não tenho a menor dúvida. Sem dúvida. Débora Tomé, pelo adiantado da hora, a gente precisa encerrar a nossa conversa para terminarmos o programa por aqui, mas muito obrigado pela participação, por ter contribuído com o nosso debate de hoje. Um abraço. Obrigada a vocês, um abraço, tchau, tchau. Muito bem. Voltando aqui para o estúdio para as nossas considerações finais, eu queria dar lança, ouvir um pouquinho sobre o papel das delegacias da mulher. A gente sabe muitas vezes que se tem esses espaços, nem sempre as mulheres se sentem confortáveis em chegar até elas ou outras delegacias comuns, tem a questão dos horários de atendimento, mas de reforçar a importância desse espaço também para a denúncia, né? Na verdade, as delegacias foram conquistas, né, do movimento feminista, de delegacias especializadas para receber mulheres, né, que pretendam denunciar suas violências. Mas acho que as delegacias, elas cumprem um papel, parte de um papel. Existem centros de referências de mulheres, existem serviços de atendimento a mulheres em situação de violência que podem e devem ser buscados e valorizados, não só as delegacias. Eu volto a falar, a delegacia é um caminho. Muitas mulheres deixam de procurar ajuda porque não querem ir à delegacia. E quando nós colocamos as delegacias como único caminho, a gente fecha portas. Então, é preciso que as mulheres entendam, existem redes de atendimento, existem centros de referência, existem defensorias públicas, núcleos especializados da defensoria praticamente em todo o Brasil, espaços onde essa mulher pode buscar
orientação, ajuda, acolhimento, encaminhamento para serviços, muitas vezes de psicologia, de saúde, né, ou simplesmente, né, de um acolhimento psicossocial, e também orientação para quando quiserem ir a uma delegacia. Né? São espaços extremamente importantes e a violência, como a Débora mesmo falou, e nós estamos falando aqui o tempo todo, é uma violência estrutural. Para ela ser combatida individualmente, é preciso que a gente tenha a dimensão coletiva dessa violência e que a gente trabalhe em rede, trabalhando todos os serviços unidos, porque não será um único serviço a dar conta da dimensão da fragilidade dessa mulher que é violentada. Sem dúvida. A gente tem um minutinho, eu queria ouvir de você também conclusões finais e pensando a partir do ponto de vista que a Lanza nos traz, de que também não pode ficar sozinho, tem que levar adiante, qual seria o primeiro passo, os primeiros passos a partir do momento em que se constata uma situação de assédio? Primeiro, eu queria só reforçar o que a Débora também falou, que eu acho que tem um papel das organizações. Né? Eu acho que as organizações têm uma responsabilidade social de lidar com essa questão e, portanto, implementar políticas mesmo de acolhimento a essa mulher, aos coletivos, porque eu acho que não pegar individualmente, né? E reforçar essa rede, a importância de uma rede de acolhimento, porque eu só acredito nisso, acho que o assédio precisa, seja ele sexual ou moral, ou as discriminações em geral, ter uma rede de fato pública e nas organizações públicas e privadas para acolher essas pessoas que sofrem cotidianamente o assédio moral e sexual. Muito bem. Edna Lanza, muito obrigado pela participação no nosso programa de hoje. A gente espera aqui ter contribuído para você também ampliar a discussão, seu ponto de vista sobre esse tema, levar essa discussão adiante nessa roda de amigos, no jantar da família, por que não? E também você pode compartilhar o link desse programa que está disponível lá no Futura Play ou assistir novamente pela TV quantas vezes você quiser, tá certo? Esse debate fica por aqui, eu aguardo você no próximo, um forte abraço e até a próxima.